Bom, para mim isso aqui é tudo novo, né? É novidade para mim estar aqui em cima. Essa noite, mais uma vez, vai acontecer... Está saindo o som direitinho aí, Sérgio? Tá? Tá. Essa noite vai acontecer, mais uma vez, o que tem ocorrido ao longo do mês de janeiro, né? Uma ovelhinha sai do meio do rebanho e vem aqui para frente para falar para as suas amigas, para as suas irmãs, né? Então, o que eu farei aqui não é uma mensagem, não vou pregar, mas a minha intenção é trazer uma reflexão para a gente pensar, e eu acredito que a gente vai poder participar bastante. Eu, pelo menos, conto com a participação de vocês, tá certo? Bom, deixa eu me familiarizar. Bom, primeira coisa que eu estou preocupado é com esse copo aqui. Eu sou meio estabanado, sabe? Vou contar até uma história. Quando eu estava trabalhando, eu estava na minha sala de trabalho e tocou o telefone e meu chefe me chamou. Atendi o telefone, era o chefe chamando. E eu fui para a sala dele, a mesa dele, aquela mesa de chefe, né? Aquela mesa grande, cheia de papel, e um copo d'água em cima da mesa dele, o copo que ele usava para beber água. E aí ele me chamou, me pediu uma explicação de algum assunto que era da minha área, e eu fui tentar assessorá-lo e esbarrei no copo. E o copo virou e a água foi virando por cima ali daqueles papéis, ele foi tirando os papéis, levantando, aí os papéis molharam, mas ainda bem que ele não se molhou, né? Ele não chegou a se molhar. Então, eu estou com medo desse copo aqui, eu não sei nem se ele vai ficar aqui mesmo, acho que eu vou botar ele aqui atrás. Deixa eu ver aqui, já está lá, né? Bom, gente, é o seguinte, então, a nossa intenção hoje é fazermos uma reflexão e nós vamos abordar com relação a um personagem do Novo Testamento. A história dele é contada no livro de Atos, né? Nós vamos daqui a pouco chegar lá nesse texto, e o nome dele é Filipe. Tá? Mas antes da gente começar a falar sobre o Filipe, eu gostaria de introduzir o assunto fazendo alguns comentários que eu acho que são pertinentes. Tá? Por quê? Porque o Filipe é um personagem que viveu há 2000 anos atrás, né? Então, eu sempre penso assim, para a gente ler uma história da Bíblia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, né? Porque com a cabeça da gente, aqui em Curitiba, no século XXI, né? Tentar entender determinadas coisas que aconteceram numa cultura completamente diferente da nossa, lá no Oriente Médio, há 2000 anos atrás, se nós não fizermos esse exercício mental, essa viagem no tempo, talvez a gente não aproveite o máximo do que o texto tem para nos ensinar. Tá certo? Então, antes da gente falar do texto propriamente dito, eu vou passar alguns slides aqui. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint e vamos ver se a gente consegue, então, desenvolver aqui. E eu conto com a ajuda dos irmãos, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, primeira dificuldade, tá vendo? Travou? Não está ligado, é isso mesmo. É só para ver se vocês estão acordados, tá, gente? Cadê? Passou? Não? Foi? Passou 2? Opa, não pode. Ih, estragou a surpresa. Estragou a surpresa. Aí, beleza. Não, quase que eu estraguei tudo agora. É o de cima, né? Tá. Só um toque. Então, primeiro toque. Eu vou pedir, então, aos irmãos o seguinte. Eu sei que cada um na sua Bíblia tem uma versão diferente, e quando a gente lê junto, eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender, né? Então, se puderem ler essa versão daqui, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Tá bom? Esse aqui não é o versículo que nós vamos desenvolver de Filipe, não. Isso faz parte da introdução. Então, eu começo com ímpar. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Opa.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora nós todos juntos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse texto, gente, foi escrito pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus. Tá? Isaías foi o autor desse texto. E aquele texto em azul, ele está pintado ali no final, de propósito, porque quando a gente for estudar Filipe lá na frente, daqui a pouco, nós vamos mencionar esse texto de Isaías, tá certo? Então, a coisa vai acontecer assim, nós vamos estudar a respeito de um personagem do Novo Testamento, que é Filipe, que viveu 700 anos depois de Isaías, e ele vai mencionar Isaías, tá? Quando a gente chega lá, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Bom, eu tenho a primeira pergunta, então, para a gente tentar responder aqui. Esse texto é bastante conhecido, certo? A pergunta é a seguinte: de quem o texto está falando? Alguém se arrisca a dizer? Jesus. Esse texto fala de Jesus. Nós respondemos isso com muita facilidade, com velocidade, não precisamos nem pensar tanto. Por quê? Porque nós já estudamos esse texto, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento nas nossas mãos, nós hoje temos internet, ouvimos pregações, enfim, esse texto é um texto conhecidíssimo, né? E hoje, depois que Jesus já veio, né, e já fez o sacrifício dele por nós na cruz, hoje a gente entende que esse texto fala de Jesus, parece até óbvio, né? Mas tentem se colocar do lado do profeta lá, tentem se colocar do lado de Isaías no dia que ele escreveu essas palavras ou no dia que ele falou essas palavras. Será que nós teríamos a mesma facilidade de chegarmos à conclusão de que o profeta estava falando do Messias? Jesus não, porque Jesus não tinha nem nascido, o nome não existia ainda. Mas o profeta estava falando o profeta falava do Messias esperado. Será que nós teríamos condições de rapidamente chegarmos à conclusão de que não, o profeta está falando do Messias? Será que teríamos essa facilidade toda? Hoje a gente falou com muita tranquilidade. Não, esse texto fala de Jesus, né? Tem até um desenho aqui, ele é o servo sofredor, né? É o texto famoso, clássico, né, do servo sofredor, tá certo? Bom, o tempo ele é interessante, porque se você se colocar dentro da história, né, você talvez tenha algumas coisas que lhe ajudem, mas algumas coisas vão lhe atrapalhar, né? Talvez, se você estivesse do lado do profeta, você não teria tanta facilidade de chegar à conclusão de que ele estaria falando do Messias, porque você estava lá do lado dele, vivendo a história presente. Hoje, né, olhando a história de cima, a gente chega à conclusão de que ele estava falando de Jesus. Então, tudo é uma questão de que momento que a gente está vivendo, certo? O tempo é muito interessante. Eu vou ler agora um outro texto também que reforça essa ideia. Opa, não, está estragando tudo. Como é que eu volto aqui embaixo? Volta aí. Bom, esse daí é o seguinte, está lá em Mateus, eu mesmo vou ler. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus fala para eles assim: tá bom, isso é o que a galera está falando de mim, mas vocês 12 aqui, que estão mais próximos de mim, para vocês, quem eu sou? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, tinha que ser o Pedrão, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse texto, para mim, me ensina o seguinte: Pedro estava dentro da história, convivendo com Jesus,
ele certamente já tinha presenciado sinais e maravilhas que Jesus havia feito, né? Mas também Pedro via em Jesus, talvez, aquele homem que veio de Nazaré, filho do carpinteiro, né? Então, Pedro, por si só, né, chegar à conclusão que ele chegou de que Jesus é o Filho de Deus vivo, isso talvez não acontecesse, né? E Jesus falou que Pedro só chegou a essa conclusão porque lhe foi dado do alto essa revelação. Tá certo? Só que se eu perguntasse para qualquer um dos irmãos aqui nessa noite, Jesus é filho de Deus? A gente ia falar, sim, é filho de Deus, que coisa óbvia, é filho de Deus. Por quê? Mais uma vez, porque nós estamos olhando a história de cima, já vimos tudo o que aconteceu, e é óbvio para nós concluirmos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o servo sofredor, certo? Então, o tempo faz toda a diferença, tá certo? Isso aqui vou fazer uma gozação. Além do meu padrasto que está aqui hoje, que é flamenguista, tem mais alguém que é flamenguista aqui? Não, né? Então, eu vou ficar mais à vontade. Tem? Quem é? Ah, tem mais um irmão ali atrás. Bom, mas não leve a mal, não vou falar mal do Flamengo, não, vou ser só sincero. Tá? Até porque eu não posso subir aqui no púlpito e ficar mentindo, eu tenho que falar a verdade, né? No final do ano passado, teve o jogo do final da Libertadores, né? E um jogo único. Então, nesse jogo, tinha que sair um campeão, né? Se não resolvesse tudo no tempo regulamentar, teria a prorrogação, e se não resolvesse na prorrogação, ia para pênalti, não é, Pedrinho? É assim, né? Então, eu liguei a televisão para secar o Flamengo. Liguei a televisão, estou lá secando o Flamengo, falei assim, vou torcer pelos hermanos, né, pelo River, né? Até porque o River, ele tem uma camisa com uma faixa assim cruzada no peito. É vermelha, mas é bem parecida com o do meu time lá do Rio de Janeiro, que é o Vasco, né? Então, eu estava torcendo para o River, secando o Flamengo. E o jogo começou o River dando um show de bola. Quem viu o jogo aí? Alguém viu? Acho que muita gente viu, né? O River deu um show de bola, e eu feliz da vida, né? E zoando meu cunhado, que mora nos Estados Unidos, que é flamenguista, eu mandando pelo WhatsApp, né? Zoando o pobre coitado lá. E ele roendo as unhas, eu aqui zoando ele. Aí começa o jogo, aos 14 minutos do primeiro tempo, o River chega e, 1-0. 1-0. Aí eu mandando mensagem para o meu cunhado e ele lá, nervoso, né? Bom, o tempo foi passando, acabou o primeiro tempo, o Flamengo perdendo de 1-0. Eu passei todo o intervalo mandando textozinho para ele, enchendo o saco dele. E aí começou o segundo tempo. Quando começou o segundo tempo, ali é a cara dos flamenguistas desesperados, né? Botei uma foto ali. Aí, quando começou o segundo tempo, o River voltou, o Flamengo voltou um pouco melhor no segundo tempo e, olha, eu não sei, faltando 1 minuto para acabar o jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, o Flamengo vai lá e empata o jogo. Empata. Aí eu que estava secando, né, já fiquei preocupado, eu falei, esse negócio vai complicar. E o juiz deu mais 4 minutos, né, de prorrogação. Então, o jogo ia até 49, né? 45 mais 4, 49. Gente, quando foi 47, o Flamengo faz o gol. O Flamengo faz o gol e dá nisso daí, ó. Deu nisso daí, né? E aí o meu cunhado, feliz da vida, lá inverteu tudo, né? Ele feliz da vida e eu sem ter o que falar, né? Por que eu botei isso? Por causa do tempo. Porque hoje, deixa eu contar a história, hoje, a coisa que o meu cunhado mais gosta de fazer é assistir o videotape desse jogo. Ele, quando não tem o que fazer, ele está em casa, não tem o que fazer, ele vê o videotape desse jogo. Mas hoje ele vê o videotape desse jogo em paz, tranquilo, porque ele já sabe o final do resultado, já sabe, né? Só que durante o jogo eu sei que ele não estava calmo, ele estava roendo as unhas, eles só viraram no último minuto do jogo, né? Então, o tempo faz toda a diferença, é verdade ou não é? O tempo faz diferença, faz toda a diferença, tá? Bom, aí a pergunta é, o tempo está realmente a nosso favor? Por que eu pergunto isso? Hoje nós temos a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia
online, na internet, completa, nós conhecemos a história toda já, né? A gente olha a história de cima, a gente entende, não, Isaías falava do profeta sofredor, agora Pedro teve uma revelação, né, de Deus e disse que Jesus era o Filho do Deus vivo, e claro que é o Filho do Deus vivo. Então, se nós olharmos por esse lado, o tempo está a nosso favor. Nós temos muito mais facilidade hoje de chegarmos a essas conclusões do que as pessoas que estavam dentro da história, vivendo a história, né? Então, por um lado, o tempo está realmente a nosso favor. Então, a resposta a essa pergunta, o tempo está realmente a nosso favor? Sim, por um lado, sim. Mas tem um aspecto ruim nessa história. Se por um lado, é bom a gente olhar a história de cima e ter uma visão completa de todo o enredo, né? É uma facilidade que nós vivemos hoje, por outro lado, nós temos uma dificuldade. A dificuldade é que, se nós lermos um texto de uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, com as lentes de um cidadão que vive em Curitiba, no século XXI, talvez a gente tenha alguma dificuldade. Então, nesse caso, o tempo está atrapalhando, né? Essa distância no tempo de nós com a história que aconteceu há 2000 anos atrás pode nos dificultar se nós não fizermos uma viagem no tempo. A gente vai precisar fazer uma viagem no tempo, né? Então, o que eu proponho aos irmãos é que nós vamos ler agora o texto de Filipe, lá do Novo Testamento, mas vamos tentar fazer essa viagem no tempo, vamos tentar pensar com a cabeça de quem vivia naquele tempo, tá certo? Então, isso aí é só para a gente se posicionar. Filipe é o personagem principal do texto que nós vamos ler. Isaías foi mencionado por Filipe, nós vamos ver isso, mas ele está fazendo menção a um texto que o profeta escreveu 700 anos antes dele, e hoje nós estamos a 2000 anos de Filipe, mais ou menos por aí, tá certo? Precisamos fazer, então, essa viagem no tempo para entendermos melhor o que as Escrituras nos ensinam. Quando eu era criança, eu gostava de assistir essa série de televisão, né, que é O Túnel do Tempo, né? Eu acho que, não sei, talvez alguns aqui tenham assistido esse. O Jorge, acho que assistiu, né, Jorge? Não, o Jorge não tinha nascido ainda, né? Tá certo. Essa era uma série de TV, e o camarada, os dois entravam naquele túnel, programavam lá para onde que queriam ir e faziam uma viagem no tempo, para o passado, né? Eles sempre voltavam para o passado e se envolviam em alguma encrenca, em alguma aventura, e depois conseguiam voltar para o tempo deles, tá? Depois veio agora, mais recentemente, não tão recentemente assim, mas bem depois daquela série de TV, veio... Como é que é o nome? De Volta para o Futuro. Esse pessoal já foi até um pouco mais ousado, porque eles, além de irem para o passado, eles iam para o futuro também, né? Então, eles viajavam no tempo, só que eles tinham uma máquina para fazer isso. Nós não temos essa máquina. Então, a gente precisa arranjar um jeito, de que forma, o que a gente pode fazer para nos ajudar a fazermos essa viagem no tempo. O que eu preciso fazer, né? Bom, eu paguei esse mico aí. Alguém já pagou esse mico? Eu tentei fazer uma viagem no tempo, né? Mas isso aí foi só uma fotografia, né? Mas a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Então, o que eu sugiro, né? O que eu costumo fazer? A gente precisa ter um pouco de conhecimento de geografia, né? Porque se eu estou lendo um texto que está falando lá da Palestina, eu tenho que saber onde está a Palestina, né? Rio Jordão, as montanhas, Jerusalém. Desceu de Jerusalém para Samaria. Pô, por que desceu? Aí eu olho no mapa, vejo Jerusalém aqui, Samaria aqui. Ele desceu? Não, porque ele está descendo a montanha, na verdade. Jerusalém está no alto da montanha. Então, a gente tem que estudar um pouquinho de geografia para tentar tirar o máximo, né, do texto, para aprender um pouco melhor, certo? Além da geografia, história também, né? Eu preciso ter uma ideia mínima dos fatos que se sucederam. Eu me lembro, quando era também garoto, eu tinha dificuldade, né, de estudar história, apesar de gostar de história, mas tinha dificuldade. E eu gostava muito de usar no meu caderno a linha do tempo. Eu botava uma linha com a régua, ia marcando, né, botando as datas, os anos,
e os fatos históricos, porque, normalmente, um fato gerava o outro, né? Um era consequência do outro, né? Então, estudar história é uma dica boa também para a gente entender melhor o texto bíblico, tá certo? Então, gente, o que eu acho que a gente tem que fazer, nós já vamos ler o texto agora, o que eu acho que a gente tem que fazer é isso, trocar o tênis Nike por uma sandália. Tentar se imaginar com esse tipo de calçado, porque senão a gente não vai entender o que aconteceu com Filipe, tá certo? Tentar trocar o nosso carro, né, daqui do século XXI, por um carro daquele tempo. O texto que nós vamos ler fala carro. O texto não fala carroça, não. Fala, na minha versão aqui, fala carro. Só que se eu ler o texto e imaginar que o carro é uma Ferrari, eu não vou entender o que está acontecendo com Filipe, tá certo? Tá? Então, a gente tem que fazer essa viagem no tempo. Isso que eu estou falando, eu acho que serve para qualquer texto. Isso é uma coisa que a gente pode guardar como um bom conselho para fazermos sempre, cada vez que nós lermos a palavra de Deus, não só para esse caso de hoje. Hoje nós temos a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento, mas, naquele tempo, as Escrituras estavam sendo produzidas pelos profetas, pelos apóstolos, né? E não era encadernado bonitinho assim, não, nem tinha na internet, não. Né? Eram em papiros, né? Em pergaminhos. Então, vamos fazer essa viagem, tá certo? A ideia, então, é a gente fazer com que haja um encontro entre nós que estamos aqui, né, vivendo essa vida do século XXI, com essa outra pessoa. Fazer um encontro entre esses dois homens, né, entre essas duas pessoas. Vamos tentar fazer isso, então, tá certo? Vamos ao texto, então, gente. Não, desculpa, ainda tem mais um negocinho. Antes do texto, uma pergunta. Agindo assim, então, estudando geografia, estudando história, viajando no tempo, será que, agindo assim, você estará pronto para entender tudo? Né? Não, foi dada a dica, então é só estudar um pouco de história, da cultura daquele povo, a geografia daquele local, faço essa viagem no tempo, tento me imaginar com sandálias, numa carruagem. Será que agora eu estou pronto para entender tudo que eu vou ler nas Escrituras? A pergunta é essa: será que estaremos prontos para entender tudo, então? Aí, mesmo assim, a gente ainda tem alguma dificuldade. Sempre vai ter, tá certo? Eu me lembro também, eu vou contar histórias minhas. Eu, quando era criança, entrei para a escola primária e a minha primeira professora me ensinou que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, né? 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Pois é, só que a Bíblia me diz, né, que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Né? Teologicamente, a gente tem que entender determinadas coisas que são difíceis para a gente entender. Né? Existe a Trindade, existe um só Deus, um Deus único, que subsiste em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, a gente vai estudar história, a gente vai estudar geografia, a gente vai tentar viajar no tempo, a gente vai se esforçar dessa, mas nem sempre a gente vai conseguir entender tudo com facilidade, porque tem coisas que são difíceis, complicadas para a nossa cabeça, de criatura, até de filhos. Né? Nós temos dificuldade de entender, né, a cabeça do pai, que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, não é isso? Já que eu botei essa matemática aí, eu vou botar uma outra embaixo, que essa aí é só assim, uma espécie de boa notícia. Né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, conta a história de que o dragão cai do céu, ele cai do céu e arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas. Né? E os teólogos que têm estudado têm feito uma conexão com outros textos bíblicos e concluem que é Satanás. Né? Satanás, quando se rebelou contra Deus, ele caiu e levou consigo 1/3 dos anjos, né, na sua rebelião. Só que 2/3 permaneceram fiéis a Deus. Então, meu irmão, se você estiver vivendo alguma batalha espiritual, fique tranquilo, porque para cada capeta que vier te atazanar, tem 2 anjos do Senhor para te guardar. Tá certo? Quer ver outra dificuldade aqui? É questão de
de medida, né? De medida. Olha esse texto. Né? 1 Samuel 17, 4 e 5 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Não entendi bolhufas. Não dá para entender um negócio desse. Aí você vai lá no final da Bíblia, né, entra lá numa tabelinha e chega à conclusão de que a altura do gigante, do Golias, era quase 3 metros, né, tinha 2 metros e 88 centímetros, e só a armadura dele pesava 75 quilos. Tá certo? Então, são essas as dificuldades. Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente tem algumas dificuldades. Tá bom? Vamos tentar, então, agora, finalmente, falar do texto que nós nos propomos. Filipe. A Bíblia cita 2 Filipes, né? Tem um Filipe apóstolo, um dos apóstolos de Jesus era Filipe. Esse não é o apóstolo de Jesus, esse é um outro Filipe. Ele foi diácono, ele foi trazido, né? Os apóstolos selecionaram alguns homens para servirem como diáconos. Filipe foi um desses homens, né? Além de Filipe, né, foram 7 inicialmente que foram separados para esse trabalho, e 2 são mais conhecidos na relação desses 7 nomes, né? Um foi Estevão, o outro foi Filipe, e os outros 5, eu não sei de cabeça, tem que ler lá no livro de Atos, né? Estevão, vocês devem saber, devem lembrar, ele foi apedrejado, foi o primeiro mártir da igreja, e com o apedrejamento de Estevão, a perseguição dos cristãos aumentou em Jerusalém, e muita gente fugiu, saiu da cidade. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas muitos foram embora, inclusive o nosso Filipe. Filipe também foi embora, tá certo? Onde será que ele foi parar? Vamos ler o texto, então. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Por isso que eu falo, é importante, ele desceu de Samaria, desceu de Jerusalém para Samaria. Então, a gente, tendo a geografia na cabeça, não, Jerusalém está no topo da montanha, ele desceu aquela montanha, foi para uma outra cidade chamada Samaria, e lá ele fez esse trabalho, tá certo? Aí eu tenho mais uma pergunta. Pergunta não, vou fazer uma afirmação. Filipe fazia um ótimo trabalho. Todo mundo concorda? Né? Pelo que nós lemos naquele texto, Filipe estava bombando ali, né? Arrebentando a boca do balão, né? Fazendo um ótimo trabalho. Só que o que acontece em seguida? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estavam sendo lendas eram essa, exatamente aquilo que nós lemos logo lá no início. Tá? Eu vou ler. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada.
Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E ele foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, essa é a historinha, né, do nosso personagem Filipe. Ele já tem um outro companheiro também aqui, que é o eunuco. Então, essa é uma ilustração que eu achei na internet. Aí já aparece o eunuco, era um homem nobre, era um homem poderoso, né, no seu carro, só que o carro é essa carruagem, né, por isso que a gente precisa fazer esse exercício mental de viajar no tempo. E o Filipe estava sentado ao lado dele, explicando as Escrituras para o eunuco. Bom, um pouquinho aqui, então, da geografia, né? Filipe, inicialmente, estava em Jerusalém. Quando a coisa começou a ficar complicada em Jerusalém, ele desceu, dá para ver que tem uma cadeia de montanhas ali, ele foi para Samaria. Em Samaria, ele estava fazendo um ótimo trabalho, certo? Só que o anjo do Senhor chegou e falou para ele: ó, está muito bom o que você está fazendo, mas eu quero te usar agora em outro local. Você vai sair daí e você vai para um local que fica entre Gaza e Jerusalém. Eu imagino que tenha sido mais ou menos ali onde está aquele X, né? Talvez tenha sido por ali, próximo no Mar da Judéia, né? No Mar da Judéia, no deserto da Judéia, né? Então, Filipe encontrou o eunuco nesse ponto, aproximadamente nessa região, e se embarcou no carro do eunuco e seguiu viagem com o eunuco. O eunuco vivia onde mesmo? Na Etiópia. Etiópia, na África, né? Então, ele estaria saindo do Oriente Médio e indo para a África. Nós não sabemos quanto tempo o Filipe ficou junto com o eunuco. A Bíblia não fala isso, né? O que ela diz é que ele embarcou no carro do eunuco e seguiu viagem com ele durante algum tempo, falando das Escrituras. O texto também fala que, após o batismo do eunuco, Filipe é arrebatado, ele aparece ali em Azoto, naquela cidade de Azoto, e depois ele continua fazendo o que ele sempre fez na vida dele, que era evangelizar. E subiu de Azoto até Cesareia, pregando e evangelizando em todas as cidades por onde ele passava. Esse foi o texto que nós lemos, né? Bom, vamos tentar tirar, então, alguma lição do que a gente leu, fazendo sempre esse exercício mental, viajando no tempo, tá? O texto diz que o anjo do Senhor falou a Filipe: sai daqui agora, sai daqui de Samaria e vá para o sul, lá para um cruzamento de duas estradinhas de barro lá, cheia de poeira, né, porque você vai ser usado lá. E Filipe estava fazendo um ótimo trabalho em Samaria, né? E o anjo do Senhor falou com ele. Primeira coisa que me faz pensar é, se eu tiver aqui na minha casa ou aqui na igreja, em algum lugar, e eu escutar uma voz falando comigo, ou alguma coisa dentro de mim tentando se comunicar comigo, como que eu vou ter certeza que é o anjo do Senhor que está falando comigo? Como eu vou ter certeza que é Deus falando comigo, né? Isso é algo muito sério, muito importante, né? Porque no mundo espiritual tem dois grupos, né? E eu posso estar ouvindo uma voz que não seja a voz de Deus. Então, eu tenho que ter certeza de que é o anjo do Senhor que está falando comigo, certo? Filipe não teve dúvida, realmente era o anjo do Senhor. E o que nós devemos fazer, então, para ouvir uma voz e sabermos que é a voz de Deus, né? Eu coloquei algumas coisas ali. Por exemplo,
Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você ouvir pregações sérias a respeito da palavra de Deus, quanto mais você buscar Deus em oração, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você louvar a Deus, quanto mais você buscar Deus, inclusive, na própria natureza, né? Às vezes você está andando na rua, vê uma árvore, um passarinho cantando, você olha assim e fala, Deus criou esse bichinho, e, enfim, Deus fala com a gente, de diversas maneiras, né? Mas a gente tem que ter o ouvido calibrado, né? A gente tem que ter uma sintonia para ouvirmos a voz de Deus, identificarmos que é Deus que está falando com a gente. Então, Filipe ouviu, né, o anjo do Senhor, e ele passou nessa primeira prova. Então, Filipe ouviu. Nós temos que ouvir também. Filipe ouviu o anjo falando com ele, certo? Outra lição que nós tiramos é a seguinte: obedecer ou desobedecer. Não basta a gente ouvir, né? Eu posso ouvir, posso ter certeza que é Deus que está falando comigo, mas eu posso decidir não obedecer, não é verdade? Eu posso ouvir a voz e falar, não, eu sei que é Deus, não tem dúvida, é Deus falando comigo, eu conheço a voz de Deus, mas eu não estou muito afim, não. Eu estou aqui em Samaria, estou pregando, está dando tudo certo, poxa, eu vou lá para o fim do mundo, na beira de uma estrada empoeirada, fazer o que lá? Não, vou ficar aqui. Filipe podia ter pensado assim, né? E nós também podemos tomar decisões desse tipo, né? A gente pode ouvir a voz de Deus e decidir obedecer ou não, tá certo? Vamos para a Bíblia, então. Alguém pode imaginar quem seja esse homem, hein? Essa ilustração aqui é a ilustração de Abraão. Tá? Esse é Abraão. Vamos para mais um. E esse aí, quem será? Tem uma placa escrito Nínive para cá e o cara está correndo para lá. Quem será esse homem? Jonas, profeta Jonas. Né? Vamos para mais um aqui. Opa, eu sempre dou a gatilhada. Aqui. Não. Volta lá, por favor, por favor. Mais uma. Aí. Quem é esse cidadão aí? Esse aí é o rei Saul. Tá certo? Rei Saul. E o próximo aqui é o nosso Senhor. Tá? Nós vamos pegar o exemplo dessas 4 pessoas aí. Tá bom? Vamos lá, então, para o texto. Gênesis, capítulo 12, começando pelo versículo 1. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão obedeceu. Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Né? Agora, imagine um homem de 75 anos de idade, né, na sua terra, confortável, aí vem a voz do Senhor e fala para ele, ó, larga tudo, sai daí, você vai para um outro local, né? Farei de você uma grande nação, quem te abençoar será abençoado por mim, quem te amaldiçoar será amaldiçoado por mim, né? Farei de você uma grande nação. A esposa de Abraão era estéril, né? Eu fico me imaginando na pele de Abraão, eu falo assim, caramba, eu tenho 75 anos de idade, minha mulher é estéril, eu estou muito bem aqui na minha terra, eu vou para um lugar que eu não sei nem onde fica, né? Às vezes é difícil, mas Abraão decidiu obedecer. Então, é um bom exemplo que nós temos a seguir. Vamos, então, agora para o outro, para o Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se isso fosse possível, né?
Então, Jonas não quis obedecer. Acabou obedecendo depois, né? Mas a primeira reação dele foi desobedecer. Jonas ouviu a voz do Senhor? Ouviu, mas ele escolheu desobedecer. Então, pessoal, nós precisamos ter os ouvidos calibrados para identificarmos o quê? A voz do Senhor. Mas, uma vez tendo escutado a voz do Senhor, nós temos que tomar a decisão de obedecê-lo. Tá certo? Essa história de Saul, o profeta Samuel havia dito a ele, olha, você vai entrar numa guerra, mas Deus está ordenando que não fique pedra sobre pedra. Mata todo mundo, geral. Velho, criança, todos os bois, pega o rei e mata também. Não fica ninguém. Né? Só que Samuel, o rei Saul, né, era o rei, achando que sabia muito, ele decidiu separar uns bezerros, uns bois, e não matou também o rei, não. Né? Quando o profeta chegou e viu, né, passou-lhe um sabão, deu-lhe um puxão de orelha. Vamos ler o que o texto fala. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? Porque o rei Saul havia dito, olha, esses boizinhos aqui mais bonitinhos eu separei porque eu quero fazer uma oferta no altar ao Senhor. Né? Aí o profeta falou, olha, mas espera aí, Deus mandou matar, e Deus se agrada do obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Então, é um exemplo de alguém que desobedeceu, certo? Por enquanto, tem um que obedeceu, que é Abraão, dois exemplos de dois desobedientes, né? Jonas e o rei Saul. Mas nós temos o maior dos exemplos, que é o exemplo do nosso Senhor. Né? Lá em Filipenses está escrito assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Jesus foi o nosso maior exemplo, gente. Né? Ele obedeceu ao Pai. Né? Por mais que ele tenha, em algum momento, dito assim, passa de mim esse cálice, né? Mas ele obedeceu, ele foi até o fim, ele morreu na cruz por nós. Né? Então, o maior exemplo de obediência que nós temos na Bíblia nos foi dada por Deus, por Jesus. Tá certo? Então, Filipe também, que é o nosso personagem que a gente está estudando essa noite, ele obedeceu, ele ouviu o anjo falando para ele sair de Samaria, né, e encontrar alguém lá na estrada empoeirada, e tomou a decisão de obedecer. Tá certo? Outra questão importante, derrotar a timidez, ser ousado. Não adianta a gente ouvir, a gente obedecer, e chegar na hora de executar o trabalho e ficar tímido. Né? Não conseguir cumprir a missão, porque ficou tímido, não conseguiu fazer o que deveria fazer. Vamos ver aqui em Mateus 8, 26 diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Né? Ali, Jesus e os apóstolos, né? E Jesus os repreendeu, dizendo que eles estavam tímidos. Né? Nós não podemos ser tímidos. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que obedecer à vontade de Deus e temos que ter ousadia de fazermos a obra de Deus. Muitas vezes nós temos timidez, nós não conseguimos fazer. Tá certo? Eu vou dar um exemplo meu. Nós morávamos no Rio de Janeiro, congregávamos numa igreja próximo da praia, ali na Ilha do Governador. E um belo dia o pastor convocou a igreja para nós fazermos um evangelismo. Né? Então ele falou assim, olha, amanhã, sábado, se o tempo ficar bom, nós vamos para a praia e vamos evangelizar na praia. Né? E fez um tempo bom, nos reunimos na igreja, cada um recebeu lá uma quantidade daqueles folhetinhos, né?
E lá fomos para a praia para evangelizar. Eu não consegui entregar um. Eu não consegui. As pessoas passavam por mim, eu não consegui. Timidez total, né? A Lu entregou todos os dela. Quando ela terminou os dela, eu entreguei o meu bolinho para ela. Agora entrego os meus também, né? Ela entregou rapidamente tudo. Eu não consegui entregar um, entendeu? Então, a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa. Timidez atrapalha a obra do Senhor, né? Então, voltando à história do Filipe. Filipe ouviu o anjo, Filipe decidiu obedecer, e Filipe não foi tímido. Filipe não foi tímido. Vamos pegar o exemplo. Tem outros exemplos aqui. Aqui é Moisés. Moisés, né, o grande Moisés, né, na sarça ardente, quando Deus falou para ele, ó, vai lá para o Egito, volta para libertar o povo. Moisés falou, não, peraí, eu sou gago, não sei nem falar direito. Estava tímido, estava acanhado, estava com receio, né? Por outro lado, aqui nós temos um menino, um pastor de ovelhas, né, que tinha um gigante na frente dele e falou assim, o quê? Esse incircunciso filisteu está afrontando o exército do Deus vivo? Não dá para ficar assim, não. Eu vou lá. Foi lá e resolveu a parada. Então, Davi não foi tímido, né? Moisés foi tímido no início, depois, né, ele cumpriu a missão dele, mas no início ele estava com uma certa timidez, né? Então, gente, nós temos que lutar contra esse tipo de timidez, se é que é o caso, né, de alguém aí. Eu tenho esse problema, eu tento lutar contra isso. O Filipe, da história que nós lemos hoje, não foi tímido. Imagine, uma carruagem passando, uma carruagem bacana, com aquele cidadão todo arrumado, todo na beca, né? E aí o anjo fala assim, vai lá agora, corre do lado da carruagem, lá do carro da autoridade e conversa com ele. Tem que ter ousadia, né? Pô, eu vou lá falar que esse cara está aqui, eu estou aqui embaixo, eu vou conversar com esse cara o quê? Não vou, não. Né? A timidez poderia ter atrapalhado, né, a obra do Senhor, mas Filipe foi ousado. E, para fechar, não adianta a gente ouvir a voz do Senhor, não adianta a gente tomar a decisão certa e obedecer, não adianta a gente nem ter ousadia se a gente não tiver conhecimento, não tiver preparo para falar de Deus para as pessoas, tá certo? Então, nós devemos estar minimamente preparados. E aí eu faço um parênteses, que é o seguinte, existe uma parte que cabe a nós, como cristãos, nós temos que ler a Bíblia, temos que nos informar, nós devemos buscar conhecimento. Agora, a capacitação não vem de nós, a capacitação vem do alto, é Deus quem nos capacita, tá certo? Então, entendam, quando eu coloquei ali, está preparado, é porque tem uma parcela que cabe a nós fazer, tá certo? Mas a capacitação vem do Senhor, né? Vamos ler esse texto, então. 1 Pedro 3, de 15 a 17. Diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu vou ler só até aí, né? Então, o apóstolo Pedro, ele fala, olha, nós temos que estar, né, preparados para falar de Deus para as pessoas, tá certo? O exemplo que me ocorreu foi do apóstolo Paulo. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, né? Paulo foi esperto pra caramba, né? Ele não bateu de frente, né? Ele estava lá em Atenas, ele viu aquele monte de imagens de deuses que os atenienses adoravam e viu um pedestal sem nenhuma imagem com essa placa dizendo que era o Deus desconhecido. Então ele pegou e falou assim, é por aqui que eu vou, né? E foi lá e falou de Deus, né,
para aquele povo. Então, gente, a gente tem que ficar esperto. Temos que estudar, temos que fazer a nossa parte e pedir de Deus que nos capacite para nós estarmos prontos para fazermos a obra dele. Filipe também estava preparado, né? O anjo falou, vai lá, corre do lado da carruagem. Filipe foi correndo, né? O eunuco falou, entra. Ele entrou, sentou. O eunuco falava assim, me explica isso aqui que eu não estou entendendo. Imagina Filipe falar assim, não está, nem eu. Imagina. Né? Mas não, Filipe sabia e foi, né, vendeu lá a mensagem dele, né? Ensinou lá o que tinha que ser ensinado. Bom, falamos bastante sobre Filipe, falar rapidamente sobre o eunuco, porque é uma figura importante também, né? Vamos lá. Características do etíope. Ele era eunuco, ele era um homem mutilado, então supõe-se que, mesmo que ele tenha ido a Jerusalém, ele talvez não tenha tido direito de entrar no templo, adorar no templo, porque, pelas leis judaicas, existia uma série de restrições para pessoas mutiladas, né? Mesmo assim, esse homem sai lá da Etiópia, eu vou mostrar o mapa para vocês daqui a pouco, e faz uma viagem longa até Jerusalém. Então, isso me leva a crer que esse homem estava buscando a Deus. Ele não estava fazendo, vou lá de bobeira, fazer um turismo em Jerusalém, aproveito, não. Ele saiu com o propósito de buscar a Deus, certo? Então, eunuco tinha essa sede de Deus, tá certo? Ele era um homem poderoso, era um homem rico, provavelmente era um prosélito, porque ele abraçava a fé judaica, mesmo sem ser da linhagem de Abraão, né? Ele buscava a fé judaica, ele era um prosélito, e era um homem sedento de Deus, por isso que ele se deslocou da terra dele para Jerusalém. Então, imaginem essa figura, essa pessoa, né? Isso aqui eu peguei no Google Maps, isso aí é imagens atuais, né? Olha só, lá da capital da Etiópia, Addis Ababa, para Jerusalém de avião, se gasta hoje 4 horas e 20 minutos. 4 horas e 20 minutos de avião. De carro, 80 horas, 3 dias e 8 horas. De carro, mas estrada hoje, asfaltada naquele carrão ali, bonitão, vermelho, que a gente viu. Tá? Hoje se gasta 3 dias e 8 horas para fazer essa viagem. Imaginem o sufoco desse homem. Quanto tempo será que ele demorou para fazer essa viagem? Né? Quanta poeira ele comeu na estrada? Né? Então, ele não estava brincando, ele estava realmente com o propósito de buscar a Deus. Deus não despreza um coração que o busca. Deus deve ter visto, olha, esse homem precisa me conhecer. E aí pega lá o Filipão e fala, ó, vai para lá que eu vou te usar para falar para esse homem. É o que eu imagino que aconteceu, né? Bom, falamos do Filipe, falamos do eunuco, e agora vamos ver Deus. Tentar imaginar a cabeça de Deus. Eu já falei mais ou menos aqui. Eu imagino que Deus deva ter olhado para o coração do eunuco e falar, isso aqui é terra sedenta por mim, eu preciso de alguém que vá lá falar de mim para esse homem. Né? E aí me ocorreu essa passagem. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele, nos montes, as 99 indo procurar a que se extraviou? Filipe estava fazendo um excelente trabalho, estava lá em Samaria pregando para a multidão de pessoas. Né? E Deus tira Filipe de lá para falar para um homem, para esse eunuco que ia passar na estrada. Por quê? Porque para Deus é importante, essa única ovelha que está desgarrada do rebanho, ele vai atrás e traz essa ovelha. Tá certo? E também eu imagino que dentro da estratégia de Deus, ele deve ter pensado assim, olha, esse homem, que é um homem influente, ao chegar na Etiópia, na terra dele, vai falar de mim para aquele povo todo que está lá e nunca ouviu falar de mim. Né? Então, Deus tirou Filipe lá de Samaria, levou para um entroncamento de estrada empoeirada para falar para um homem que certamente vai ser um multiplicador desse evangelho lá na terra dele. Tá certo? Bom, chegamos a nós agora. E nós? Né?
Já falamos de Filipe, já falamos do eunuco, já falamos de Deus, e nós? Como nós nos vemos nessa situação toda? Né? E aí eu fecho a nossa reflexão com essas perguntas. Vou ler. E nós? Nós temos ouvido a voz de Deus? Temos sido obedientes? Temos sido tímidos ou ousados? E quanto ao preparo, temos feito a nossa parte no processo de capacitação que Deus quer operar em nós? Deus tem colocado pessoas nas nossas vidas, amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho, pessoas sedentas para conhecê-lo? Como temos agido? Temos aproveitado essa oportunidade para anunciarmos Jesus a essas pessoas? Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu queria propor, que nós fôssemos para casa e pensássemos nisso. Tá? Vamos orar? Senhor, obrigado por ter nos reunido aqui nesse local, nessa noite. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e te dizer, Pai, que, apesar de nós queremos fazer a Tua obra, Senhor. Queremos ter ouvidos a Ti, queremos saber discernir a Tua voz, queremos, além de Te ouvir, Pai, queremos Te obedecer. Que o Senhor seja realmente o nosso Senhor e que nós sejamos servos obedientes a Ti, Deus. Queremos Te obedecer e queremos também, Pai, ser ousados para deixar a timidez de lado e falarmos às pessoas que precisam ouvir de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude nessa ousadia, Deus. E precisamos também, Pai, estarmos capacitados por Ti. Que o Senhor nos use, que o Senhor fale através de nós e nos capacite. E que nós também façamos a nossa parte de estudarmos a Tua palavra, orarmos a Ti com frequência, participarmos dos cultos a Ti, Senhor. De modo que a gente possa se sentir em condições de sermos usados por Ti, capacitados por Ti, para falarmos do Teu Evangelho para as pessoas que não Te conhecem. Abençoa essa igreja que Te ama, Pai, abençoa cada um de nós, ajuda-nos na caminhada cristã, Senhor, em nome de Jesus.